Olá, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o CFC News, edição de 2 de dezembro de 2019, sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional, a maior editora especializada em educação para o trânsito do sul do Brasil, com o melhor curso de reciclagem EAD do país. Os nossos destaques da última semana, como fazemos aqui sempre às segundas-feiras, traz tudo aquilo que a nossa equipe de jornalismo do Portal do Trânsito conferiu para garantir que você continue se vacinando contra a fake news, assistindo e acompanhando as notícias que publicamos aqui no Portal do Trânsito. O primeiro destaque foi a discussão que aconteceu, mais uma de tantas ao longo dos últimos anos, na Câmara dos Deputados. Foi no último dia 26 de novembro, na terça-feira, promovido pela Comissão de Viação e Transportes. Os participantes daquele debate defenderam a educação para mudar o comportamento dos condutores no trânsito. E os pontos discutidos foram principalmente as falhas humanas, que geram a maioria dos acidentes, sabidamente por qualquer fonte de pesquisa ou ótica de análise que se faça, o papel das autoescolas nesse contexto, né? Se espera, às vezes, muito mais do que aquilo que as autoescolas podem realmente fazer. E, justamente, a propósito dessa observação em relação às autoescolas, a necessidade de uma educação para o trânsito mais abrangente, que vá do ensino fundamental ao ensino universitário. Esses foram os principais focos desse encontro, que reuniu representantes de diversos segmentos que atuam na área. Relator dá parecer favorável ao projeto de lei 3267 de 2019, aquele da Presidência da República, que muda o nosso Código de Trânsito brasileiro, com alterações que foram propostas em um substitutivo. Então, depois da análise do PL, o relator está propondo um substitutivo, porque são várias modificações feitas em praticamente todos os pontos do projeto de lei, e ele disse o seguinte: a tônica dos trabalhos foi ouvir, avaliar e aproveitar ao máximo todas as contribuições, visando sempre, em primeiro lugar, a segurança no trânsito, a redução do número de acidentes e, consequentemente, a diminuição do número de mortes e lesões. Nota-se, diz o relator, a impossibilidade de mantermos a estrutura do texto original do projeto de lei. Optamos, portanto, por construir um substitutivo que pudesse aperfeiçoar e ampliar a proposta original e, antes de tudo, promover e garantir a segurança no trânsito. Essa foi a justificativa do deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão. E os pontos polêmicos desse projeto de lei continuam polêmicos. Tem ainda muitas opiniões divergentes, mesmo com as modificações propostas. E as modificações propostas no projeto de lei, lembrando que nada disso está em vigor, nem o texto original, nem esse substitutivo. Tudo está por ser tramitado como projeto de lei, que é o caso. As seguintes alterações, então, foram citadas e constam no documento assinado pelo relator. Quanto ao tráfego de motocicletas no corredor, é uma novidade, no projeto de lei original não constava isso. O relator optou por proibir, mas previu exceções. Quando o trânsito estiver parado, com velocidade inferior a 10 km por hora, ou em outras situações de tráfego, quando o órgão com circunscrição sobre a via assim autorizar. E está previsto, no seu substitutivo, a infração grave. Bem, o assunto trafegar no corredor foi muito bem lembrado pelo colunista do Portal do Trânsito, Júlio Modesto de Araújo, porque invoca, no seu último podcast, porque invoca essa discussão quase que eterna e que é mundial. É melhor proibir ou não? Ou é melhor até permitir? Não há um consenso sobre isso na maioria dos países, mesmo nos países asiáticos, onde o uso de veículos de duas rodas é muito intenso, muito mais significativo do que aqui, não há um consenso. E na maioria dos países não há proibição. O caso americano chama atenção porque a maioria dos estados americanos simplesmente não versa nas suas leis sobre o assunto. Entretanto, o estado da Califórnia, tão conhecido no mundo inteiro, estabeleceu a legalidade
do uso do espaço do corredor. Esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos, tanto do projeto de lei original do governo, quanto desse substitutivo que está sendo apresentado pelo deputado Juscelino Filho. O transporte de crianças também é um ponto polêmico, né, porque a resolução 277, que previa a multa, foi simplesmente anulada por aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, não restando nenhum amparo legal. No texto original do PL foi previsto uma infração de advertência por escrito, e o relator aqui está penalizando como infração gravíssima, trazendo então uma aproximação àquilo que a resolução 277 previa. Quanto à suspensão da CNH, o texto original pretendia aumentar de 20 para 40 o número de pontos no período de 12 meses. O relator está propondo uma escala com 3 limites de pontuação para que a CNH seja suspensa, com 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima, ou 40 pontos nesse terceiro nível se não constar entre as suas infrações nenhuma infração gravíssima. Bem, outros pontos que não vamos detalhar aqui, mas você está convidado a ler nas páginas do Portal do Trânsito, também receberam alterações. O exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica, o exame toxicológico, a criação do chamado Registro Nacional Positivo de condutores, a isenção de pontos relativos às infrações de natureza administrativa e também o uso de luz baixa durante o dia. E destacamos finalmente outros pontos que estão no PL 3267 do governo e que versa sobre assuntos específicos da primeira habilitação, aula noturna. O relator manteve a revogação proposta pelo texto original de acabar com a obrigatoriedade das aulas noturnas. ACC, autorização para conduzir ciclomotores, não estava previsto nada no projeto de lei original e no substitutivo o relator propõe a dispensa do candidato à ACC a participar de cursos teóricos técnicos e prático de direção veicular, ajustando então essa nova lei, caso seja aprovada, ao que foi trazido pela resolução 778, que está em vigor em todo o país, menos no Rio Grande do Sul, lembremos. Quanto à reprovação em exames, o relator manteve a revogação proposta pelo texto original para retirar o prazo de 15 dias de espera após a divulgação do resultado, para o candidato poder repetir o exame no qual tenha sido reprovado. Vale reforçar, para evitar leitura rasa, fake news, más interpretações, que tudo isso que acabamos de falar aqui faz parte de um projeto de lei, comparando o texto original com o substitutivo apresentado pelo relator. Portanto, nada disso está em vigor e sequer é possível prever um prazo para quando essa validade chegará, porque tem todo o processo que tem os projetos de lei. Outra notícia interessante do nosso universo do trânsito é que aquela proibição de fumar ao volante, a proibição específica de fumar ao volante, quando houver menores de idade dentro do carro, que está previsto no projeto de lei 769 de 2015, do senador José Serra, andou mais alguns passinhos rumo à sua efetivação. Foi aprovado pelo Senado e agora vai para a Câmara. Então, é um passo importante para o histórico de um projeto de lei no nosso Congresso Nacional. Esse PL, só lembrando, altera 2 leis. A 9.294, que é aquela que fala da propaganda de cigarros e do uso de aditivos nesse tipo de produto, e também a Lei 9.503, que nós também conhecemos, o nosso CTB, que passaria então a configurar como infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver menores de 18 anos dentro do veículo. Por fim, o TRF4, o famoso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confirmou que os CFCs gaúchos não precisam mesmo cumprir a Resolução 778. Portanto, o uso do simulador no Rio Grande do Sul continua sendo obrigatório para o curso de formação de condutores. A 3ª turma do Tribunal Regional, TRF4, manteve por unanimidade, na última terça-feira,
a liminar proferida em agosto, no dia 26 de agosto desse ano, pelo relator do caso, o desembargador Rogério Favretto, que suspendia então os efeitos da resolução 778 do CONTRAN no estado do Rio Grande do Sul. Sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional, lembrando que o curso EAD da Tecnodata Educacional está disponível para uma conversa com você que é proprietário de CFC. Venha conhecer como que funciona esse relacionamento, um curso online de reciclagem através do seu CFC com a sua participação. Um papo técnico bem interessante com o pessoal da Tecnodata, basta fazer um contato 0800 600 1800. Todas as segundas-feiras nós temos esse encontro com as notícias da semana e esse é o nosso CFC News, que volta a qualquer momento em edição extraordinária. Temos um encontro também na nossa live tradicionalíssima de todas as quintas-feiras, na quinta-feira às 14h30, se não nas páginas do Portal do Trânsito. Meu nome é Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com vocês.